Você, talvez, quem sabe, está inserido num contexto onde todo mundo profetiza, mas nada acontece? Olá pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal e você não pode perder. Todos os vídeos estão muito bons e fantásticos. Se inscreve, ativa as notificações para você nunca perder nada que está de fato tirando você da religiosidade, levando você para um outro nível de entendimento, de esclarecimento e da verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Esse vídeo de hoje é um vídeo que vai causar alvoroço. Você já viu isso acontecer por aí? Eu penso que sim. O que é que nós queremos trazer com o vídeo de hoje? Uma clareza bíblica sobre o que é de fato ser profeta e o que é profetizar. A profecia em si, relatada, elencada na palavra de Deus, ela é algo que está para todo o crente. Todo o crente pode profetizar no sentido de falar acerca das coisas que Deus fez, acerca de tudo que Deus faz, e tudo que Deus faz, ele é bom. Agora, o ofício do profeta é aquele que está no encargo celestial ou na posição de profeta, e ele sempre vai falar dando direção, instrução, trazendo clareza sobre alguns assuntos, exortação, vai trazer também correção. Então são duas coisas distintas, você percebe? Profetizar e ofício de profeta são coisas diferentes. Mas o que é que está acontecendo hoje em dia? Todo mundo profetiza. Toda hora tem alguém, levanta sua mão porque eu quero profetizar. Levanta sua mão porque eu quero profetizar. Fala com o seu irmão da esquerda. Fala com o seu irmão da direita. Profetiza para ele. O que se tornou isso dentro da igreja? Um vício, um cacuete gospel que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus e muito menos com o que Deus está fazendo. Mas por que, André, você está afirmando isso com tanta convicção? É só você olhar para as realizações. Aconteceu o que foi falado? Muitas vezes, não. Está vivendo à altura do que está falando? Não. Aquilo que está sendo falado veio de Deus ou é um desejo do homem? Também não é de Deus e na maioria das vezes, é simplesmente um desejo incontrolável do coração do homem de ver aquilo que ele tanto quer acontecendo. E quando é assim, eu tenho uma má notícia para você. Deus não tem compromisso com aquilo que o homem fala vindo dos seus próprios desejos. É isso mesmo. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, vai fazer uma relação de dons espirituais. Dentro dessa relação de dons, nós vemos lá que existe o dom da profecia, ou seja, falar em forma de profecia para a congregação. E essa profecia, ela vai estar sempre relacionada à obra de Deus, à obra de Cristo, à igreja do Senhor, nunca relacionada a algo pessoal dentro da congregação. Porque a profecia aqui relatada em 1 Coríntios, ou o dom de profetizar, ele sempre é para edificação do corpo. É sempre para edificar, exortar, levantar, animar o corpo de Cristo. Nunca é para algo pessoal, entende? Então, isso se tornou no meio da igreja uma coisa comum e corriqueira e não deveria ser. Deveria ser levada a sério. Hoje a igreja está cheia de profecia, cheia de gente na internet que profetiza para lá e para cá. Por isso que nós demos esse título, Profecia Ping-Pong. Vai para lá e vai para cá e nada acontece de fato. Jeremias, ele é um profeta muito respeitado no seu tempo e ele vai dizer lá no capítulo 23, no verso 16, assim:
Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Faze-nos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Olha que palavra pesada. E quando eu falo que Jeremias era muito respeitado, você pode estar dizendo assim, mas ele não foi preso? Não foi ridicularizado? Exatamente, porque o respeito que ele tinha não era da terra, era do céu. Deus chamou ele desde antes do ventre para ser um profeta às nações. É por isso que ele está dizendo aqui tão duramente, vocês ouvem todos os profetas, mas eles fazem vocês desfalecer. Eles trazem palavras que não são de Deus, mas são do seu próprio coração. Por isso o dom de discernimento, que também está elencado lá na galeria dos dons, ele é muito importante nos dias atuais. Para você e eu não cairmos no erro de ficar ouvindo qualquer coisa. É quando esses profetas, e aqui eu coloco aspas, vem, levante a sua mão porque agora eu vou profetizar. E o que ele está falando ali não acontece na vida de ninguém, nem na vida da igreja. Isso é um alerta para nós nos dias atuais. Todo aquele que profetiza nem sempre está abrindo a boca em nome de Deus, mas em nome da sua carnalidade, da sua humanidade, que está ali sendo extrapolada durante a sua pregação. Em 1 Coríntios, Paulo vai trazer, no capítulo 14, um esclarecimento sobre como profetizar, que hora profetizar, qual é o momento para profetizar. E ele vai dizer, fale 1 ou 2 profetas e os outros julguem. Olha que palavra interessante. Alguém vai falar e outras pessoas vão julgar aquilo que foi falado. Hoje, você não pode sequer falar da pregação. Quem dirá julgar uma profecia? Se você falar para alguém que profetizou na igreja que você vai julgar aquela profecia, nossa, o mundo vai cair para você. Você vai ser colocado como rebelde, como displicente, como aquele que está se levantando contra a palavra do Senhor, contra o ungido do Senhor. Afinal, você não pode se levantar contra esse ungido, mega ungido, que fala sempre em nome de Deus. Mas a Bíblia está mandando a gente fazer isso. A Bíblia está falando para julgar a profecia. Julgar a profecia ela está de acordo com as Escrituras? Ela cumpre as regras, as credenciais de uma profecia bíblica? Ou seja, ela fala em nome de Deus, ela expressa a vontade de Deus, ela fala sobre Cristo e ela fala sobre sua obra? Ou essa profecia é simplesmente um recado mandado do púlpito? Nós precisamos desenvolver o nosso senso e o nosso dom de discernimento. Porque toda profecia, ela confirma, ela não confunde. Toda profecia, ela aponta direção ou ela estabelece padrões. Ela não fala dela mesma e nem de coisas alheias àquilo que Deus faz. Ela não fala fora da palavra, mas sempre dentro dos limites da palavra. Cuidado com os profetas que colocam você refém deles, refém daquilo que eles falam no domingo e descumprem na segunda-feira. De profetas que falam e não vivem nem aquilo que pregam. Quem dirá aquilo que profetizam? Profetas que estão manipulando o povo com uma palavra que vai colocar a sua alma alegre, mas está aos poucos matando a sua fé em Jesus. Porque você para de olhar para Jesus e começa a olhar para os homens. Homens que falam bem, homens que têm até uma excelente oratória, mas que são extremamente manipuladores. A capacidade de persuasão de alguns homens que estão falando em nome de Deus estão levando muitas pessoas para o flagelo, para a condenação, para a manipulação e estão fazendo com que as pessoas saiam de fato do lugar de ouvir a voz de Deus e começam a dar lugar somente à voz do homem. Se não houver testificação no seu espírito, não faça.
não ouça, não execute, porque você pode estar caindo em uma profetada e não numa palavra que vem do céu.